Olá, boa noite para todos, para todos. Mais uma vez estamos aqui realizando a nossa live. Essa é a quinta live do Instituto Aldeia e hoje a gente vai receber uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que eu adoro, conheci já há alguns anos e quando eu abri o Instituto Aldeia tive a oportunidade de reencontrá-la. Estou esperando ela entrar aqui. É a Joana Rafael, ela é professora, orientadora educacional, mas hoje ela vai falar sobre o projeto que ela coordena. Enquanto ela está chegando, eu vou seguir aqui o padrão, né? Toda live a gente começa explicando o que é o Instituto Aldeia, tem algumas pessoas novas sempre nas nossas lives, agradecemos muito por isso. E o Instituto Aldeia é um hub de educação, um ponto de apoio, de conexão para educadores que empreendem ou querem começar esse movimento. A Joana acabou de entrar aqui, deixa eu chamá-la. A gente também usa o Instituto Aldeia como um articulador de redes locais de apoio à educação. O que é isso na prática? A gente mapeia, identifica, pesquisa. Oi, Joana, tá me Oi, deixa eu ouvindo? aparecer. Estou te ouvindo. Só não estou E vendo a imagem ainda. vai aparecer aos pouquinhos. Uhum, legal, vai aparecer. Mas a Boa gente já está se ouvindo. noite. Continua se Tá, pronto. apresentando aí. Você tá maravilhosa aí, toda de vinho vermelho. Uhum, Boa uma noite para cor todo bem alegre. mundo. Eu estava aqui antes de você entrar explicando o que é o Instituto Aldeia. Parei na segunda parte, né? A gente boa noite para o pessoal que está entrando. A gente é um ponto de conexão e de apoio para educadores que estão empreendendo, têm essa vontade de empreender, transformar seus conhecimentos e experiências em alguma solução, algum projeto, alguma iniciativa para ajudar as pessoas. E também somos um hub para articular redes locais de apoio à educação. O que é isso na prática? A gente mapeia, busca, se articula, está sempre pesquisando iniciativas como essa que a gente vai mostrar hoje através da professora Joana, nos territórios, né? Soluções, a educação não formal, porque ela é complementar à educação das escolas e das universidades. Então, a gente valoriza o que está acontecendo fora desses espaços formais de ensino, que é chamado de educação não formal. E aí a gente começa toda a live falando o nosso manifesto, né? Porque essa live ela é de um projeto do Instituto Aldeia chamado Hub de Educadores, uma comunidade do Instituto Aldeia só de educadores. E o nosso manifesto é: educadores não são pessoas comuns, são profissionais extraordinários, porque escolheram se comprometer com a formação e o direito de aprender das pessoas. A gente gosta muito de ressaltar isso em toda a live. E também estamos aqui, por quê? Porque existe aquela velha pergunta: será que existe alguma solução, algum produto, serviço que possa me ajudar a resolver esse problema na área de educação? Ou será que existe alguém que possa me ajudar a resolver alguma questão que eu tenho na área de educação? Então, o Instituto Aldeia está aqui para ajudar a responder essa questão. E hoje a gente trouxe a Joana Rafael, que faz parte da nossa comunidade, e ela coordena o projeto Escolhas, que é voltado para orientação profissional e projeto de vida de estudantes de escolas públicas ou jovens principalmente em situações de vulnerabilidade econômica e social. Mas a Joana vai falar melhor sobre isso. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para ela, agradecer muito a sua presença aqui. Seja bem-vinda, Joana. Teremos 3 blocos. Eu vou ficar controlando o tempo aqui, porque infelizmente o Instagram corta com 1 hora de duração. A primeira parte, o primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a sua história, você vai contar quem é,
como foi toda a sua trajetória até você chegar nesse ponto em que você está hoje, coordenar esse projeto tão bacana. Depois você vai falar um pouco da prática, os resultados desse projeto, do trabalho que você vem fazendo. E, por último, vamos pedir para você falar como tem sido esse momento da pandemia, seus aprendizados e deixar uma mensagem positiva para as pessoas, para a nossa audiência, tá bom? Então, boa noite e a palavra é sua. Tá. Boa noite. Já compartilhando, tipo assim, eu tô te vendo aqui no meu celular, você está me vendo aí, só que eu não consigo me ver, ok? Não sei o que está acontecendo e não quero mexer no celular. Ponto. Ah, que pena. Mas você está perfeita aqui e até agora ninguém se manifestou dizendo que não está conseguindo ver você. Mas você está perfeita aqui, está deslumbrante. Tá. Então depois você printa a tela para mim, ok? Tá E me manda, que eu quero com compartilhar certeza. com o pessoal. Okay? A live será compartilhada no nosso IGTV depois. Eu te mando também o acesso. Assim, primeiramente, assim, uma boa noite para todos que estão conosco. Eu já tive assim, o prazer de ver que a Vânia, minha prima, cara, um tempão que eu não vejo Vaninha, e ela está aqui na live. Um beijo para ela, um beijo para a menininha dela, tem uma garotinha chamada Mariana, que é um doce de criança, então um abraço assim, para a família. Minha família que mora na Zona Oeste. Então, já falando de mim, a Vânia já me reporta a minha história. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci lá onde o vento faz a volta, uma estação antes você desce, que é Santa Cruz, porque o vento faz a volta em Sepitiba, na beira da praia. Então, eu nasci bem longe daqui de Niterói, mas um lugar onde eu fui muito bem acolhida. Eu tive o privilégio de ter família, eu acho que tudo isso conta muito. Família e uma família forte, uma mãe muito forte, um pai muito forte, um pai responsável. Então, todas essas coisas são muito importantes na formação de qualquer ser humano. Tive uma mãe muito guerreira, responsável. Minha mãe ficou viúva muito cedo, ficou com 7 filhinhos para tomar conta, mas ela deu conta dos 7, não perdeu nenhum pelo caminho. Hoje nós não somos mais 7, somos 6. Meu irmão caçula morreu muito cedo. Então eu fui educada num contexto em que a gente recebeu muito de fortalecimento. Eu acho assim, não existem pais perfeitos, mas eu sou muito grata pela família que eu recebi, porque dentro dela eu aprendi respeito, dentro dela eu aprendi amizade, eu aprendi consideração, a não tocar em nada que não fosse meu. São valores que você carrega para a vida. Aprendi a lutar. Se você quer, você vai buscar. Então, assim, sempre tive liberdade, sempre fui muito sonhadora, né? Diz o pessoal aí que fala de astrologia. Então, como eu nasci no dia 24 de junho, então pertence ao signo de Câncer, dizem que é o signo dos sonhadores e das mães. Portanto, eu tenho ascendente em Câncer, por isso que a gente se dá bem, Joana. Beleza. Então, eu sou uma pessoa que quando quero eu vou buscar, isso eu aprendi desde cedo. Sempre sonhei estudar. Nós estamos na família de 7 irmãos, pobres, mas meus pais primaram pela educação da gente. Nos obrigaram, quem não queria estudar ia obrigada. Eu lembro da minha mãe levando o filho na porta, fazendo assim, você vai estudar, precisa, até porque nós sabemos o quanto há dificuldade para quem é mais pobre, o quanto há dificuldade para quem é negro. E a minha mãe sempre teve consciência de que é pela educação que a gente chega. Então, a gente chegou bem. Eu saí de casa muito cedo para estudar. Eu passei no vestibular para a UERJ. Então, bem longe lá de Santa Cruz, só dava para ir de trem, voltar de trem, pegando o trem. Eu passei para estudar à noite. Eu estudei à noite. Meu sonho de consumo era o UFRJ. Mas só que o UFRJ era de dia. Universidades públicas têm essa questão. E a UERJ ofereceu comunicação à noite. E aí foi para lá que eu fui, porque eu poderia trabalhar durante o dia. Isso me era muito importante. Então eu consegui fazer essa caminhada dentro da UERJ. E desde que eu cheguei na UERJ, quando eu saí de lá, eu vou para São Paulo, eu fui para o convento, fiquei lá durante alguns anos. E eu sempre interagi com o movimento negro. Então essa minha raiz católica ela é muito forte dentro de mim. Hoje eu congrego na Igreja Batista. Mas não deixei meu espírito de luta, de querer um mundo melhor e de construir uma sociedade melhor. Porque eu tenho entendimento nessa minha caminhada toda de que uma sociedade melhor ela começa em mim. Eu não tenho que cobrar do meu vizinho.
Sou eu quem faço sociedade melhor a partir da minha própria realidade. Então, na minha família, a gente aprendeu isso, eu fui levando isso pela vida, o convento aprimorou muita coisa, com as Paulinas eu aprendi muitos segredos, e isso veio comigo. Tive o prazer de conhecer Frei Davi, me engajei na Educafro, e ali a gente começou toda uma caminhada com os pré-vestibulares para negros e carentes, né? Que no princípio era só para nós pretinhos, mas depois a gente foi vendo que havia muitas pessoas não negras que também não tinham acesso à universidade pública. Então a gente abriu o leque, muito mais gente pôde entrar. Na Educafra, aí a gente tinha parceria com a PUC, depois com a FGV, e tínhamos o pré-vestibular para o pessoal entrar na pública. Porque o objetivo é entrar na pública, porque lá a gente não gasta. Isso é muito importante até hoje. Então ali a gente foi aprendendo muito do comunitário, muito legal ter aprendido tudo isso. Na Educafra eu fui de professora de pré até a coordenação geral da instituição. Que massa. Então a gente, assim, aprende muito porque a participação política, a responsabilidade social vem na frente. Nesse caminho todo, quer dizer, eu já saí do convento, casei, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tenho o Sérgio Rafael, que é jogador de futebol, atualmente mora na Ilha de Malta. Um dos pretos mais lindos que eu conheço na minha vida, né? Porque meu filho não, mas ele é lindo. E tenho a Isabel, que também é jornalista, como eu, e ela atualmente faz mestrado em comunicação na UERJ. Né? Então, a gente está fora daquele estereótipo. Nós somos uma família classe média. Né? Meu marido é funcionário público. Então, veja bem, as coisas foram se construindo porque você tem educação, você conhece pessoas, você articula. E tudo isso te favorece. Vim para Niterói em 2000, depois de alguns problemas de saúde, uma série de coisas, já tinha casa própria lá, eu larguei tudo lá. Porque quando a violência começou a chegar lá, quando a violência chegou onde eu morava, em Paciência, começa a traumatizar e eu falo, não é isso que eu quero. Meu marido já trabalhava aqui em Niterói, na imprensa oficial, e a gente atravessou e recomeçou tudo aqui. Sou muito grata a Niterói, eu amo a cidade que eu moro. Eu gosto tanto dela que de vez em quando eu brinco e digo assim, Juliana, quando eu morrer, pode jogar meu porpício ali no Maruí mesmo, entendeu? Me deixa aqui, porque eu amo esse solo me acolheu, esse solo deu oportunidade para os meus filhos, entendeu? E eles conseguiram crescer, ter boas amizades, gente que sempre veio junto, colaborando conosco. Então, isso é muito importante. E é aqui, em Niterói, já estava em Niterói, quando eu comecei o projeto Escolhas. Então, você vai adquirindo conhecimento. Porque na Educafra, a nossa questão era, pega o jovem que está no ensino médio e leva ele até a universidade. Só que chega um momento que a gente vai percebendo que esse jovem não está terminando nem o ensino fundamental. Exato. E que, infelizmente, quem não conclui o ensino fundamental fica muito mais vulnerável. Porque houve um tempo, Juliana, acho que você ainda pegou, não sei se você pegou esse tempo, que ter o ensino médio te dava oportunidade profissional. Chegou um tempo que já não dava. Você Exato. Tinha que fazer a faculdade. Hoje, somente o diploma universitário, ele não te garante o acesso. Você precisa de uma pós-graduação. As exigências vão ficando cada vez mais fortes, né, professora? Como você prefere que eu te chame, Joana? Professora, orientadora? Como professora. Todo mundo chama de... Olha, os meus meninos me chamam de tia, literalmente é tia Joana, e pessoal me chama de professora, e eu gosto muito. Sim. Eu não deixei jornalismo pela educação à toa. Eu gosto da educação. Né? Acho que até já comentei com você. Eu sou jornalista, eu amo comunicação, eu amo o poder da palavra, eu amo tecnologia. Tudo isso me fascina. Mas acontece que tudo isso é a serviço da educação, da transformação de um povo. Então, a educação é aquela ferramenta que você tem para que as pessoas descubram a si mesmas, para que elas cresçam, para que elas se empoderem e construam a sociedade melhor, cara. Sim. Porque a gente não vai esperar que uma pessoa toda quebrada ela tenha consciência dos outros. Não, ela vai ser mais um pouco egoísta. Ou senão ela vai pensar só nos outros, não vai pensar em si mesma, vai ter sempre frustrações.
a gente tem que se equilibrar na sociedade, né? Quando eu penso assim, às vezes eu vou muito aceleradinha, aceleradinha. Eu olho para mim e digo assim, Joana, não funciona, para. O meu histórico me diz que a minha saúde não é tão forte. A minha cabeça é boa pra caramba, mas o meu físico, ele me compromete de vez em quando. E aí eu tenho que... O problema é a Sim, carteira de identidade, né, professora? Sempre a carteira de não, identidade. mas esse não é isso. Desde os 28 anos eu lido com uma questão de saúde que me cansa. Então, simplesmente eu descanso. Estou acelerada? Paro e durmo. Para dormir eu tô sozinha, tá? Não sei se você é dessa. Você já está tão evoluída que já respeita o próprio ritmo e os próprios sinais do seu corpo. Você falou muitas coisas muito relevantes, mas me fez lembrar uma fala sua. Eu consegui lembrar da época que eu conheci você. Exatamente, eu estava há vários dias, desde que eu anunciei a live, que quando a gente anuncia a live, a gente fica concentrado em se preparar para aquele momento, né? Para aquele evento. E aí eu estava tentando lembrar quando eu tinha conhecido você, Joana, e eu acho que eu consegui lembrar. Você já estava aqui em Niterói e você trabalhava numa escola que tinha um projeto que era focado em busca ativa, encontrar os alunos que tinham deixado de frequentar as aulas, evasão escolar. Você não cuidou de um projeto assim? Eu acho que eu conheci você pela primeira vez nesse projeto. Eu colaborei nisso, porque a evasão escolar, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Um jovem adolescente principalmente, eles adoram fugir da escola. Eles encontram uma dificuldade e aí eles acham, não, já que eu não aprendi matemática, eu não vou dar certo, eu não vou tirar diploma. E eu sempre gosto de exemplificar para os meus alunos, para quem eu dou palestra, que eu tenho uma filha, minha filha, assim, eu tenho orgulho de dizer que a minha filha acabou a faculdade com 19 anos. Aos 19 anos, minha filha tinha diplominha na mão, graduação. E estava pegando o aviãozinho e indo fazer o intercâmbio dela em Dublin. Privilégios, né? Eu sempre digo, né? São os privilégios que a gente tem. E aí, o que acontece? E a minha filha nunca foi fera em matemática. Nunca foi. E não vai ser. Ela não tem, a descalculia quebrou ela. Mas por ter uma mãe educadora, a gente foi acompanhando isso ao longo da história. Ela nunca ouviu dizer que ela era menos capaz porque ela não era tão boa em matemática. Porque ela tinha 1001 outras qualidades. E normalmente, o que acontece, infelizmente? Muitos pais, quando os filhos não se destacam na matemática ou na língua portuguesa, rotulam o filho como burrinho. E essas palavras ruins, elas acabam sendo introjetadas. E elas vão comprometer o rendimento escolar do seu filho, porque ele não vai acreditar em si mesmo. Ele sempre vai achar que ele vai ficar para trás. Por muito tempo, as escolas também, né, o corpo técnico escolar também rotulou muito os alunos quando eles não dominavam língua portuguesa, não tinham proficiência em português ou matemática. Hoje as escolas já estão avançando mais nisso, porque tem todo um arcabouço que contribui para a educação ser vista de uma maneira mais integral, mais completa, né? Integradora. Então, realmente, ainda existe esse estigma, né? Esse julgamento, só que ele está mais disseminado ainda na educação familiar, nas outras relações que o próprio aluno estabelece na sua vida, né? E você também me fez lembrar de uma outra questão, quando você falou da dificuldade dos jovens, né? Antes de que o Educafro que você coordenou, ele focava no pré-vestibular, do acesso dos pretos e pardos ou negros. Professora, você me corrige aqui, tá? Total liberdade para sempre corrigir durante a live. À universidade, mas daí você tocou no ponto
de que hoje a problemática da educação instrucional, a escolar, ela vem antes, né? Já vem antes do ensino médio. E ontem, quando foi divulgado o resultado do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede, né, esse desempenho dos estudantes, a qualidade da aprendizagem dos estudantes, ficou claro que o ensino fundamental ainda precisa avançar. O ensino médio, ele conseguiu muitas conquistas, mas o ensino fundamental, durante 2 anos no nosso país, de 2017 a 2019, que o IDEB mediu esse tempo, mostrou que há muitas dificuldades que precisam ser enfrentadas, porque houve muitos lugares, muitos municípios tiveram um péssimo desempenho. Aqui no Rio de Janeiro eu fiquei muito triste com o resultado, muito, muito triste mesmo. Só Sim, é três muito. é muito triste. Então, é muito importante você tocar nesse ponto também, que antecede o ensino médio, apesar do seu trabalho ser focado na juventude, que vai ali dos 15 anos até os 20 e poucos anos, né? Mas é importante pensar e falar sobre os adolescentes, né? O nível fundamental da educação básica, esses estudantes dessa etapa do ensino. Sim, é interessante porque nesse processo do Projeto Escolhas, aqui em Niterói a gente tem uma parceria, né, da Convenção Batista Fluminense com a nossa Fundação Municipal de Educação para que a gente esteja colaborando, né, essa educação não formal com os alunos da aceleração, que é aquele grupo de alunos que vieram e que em algum lugar, em algum momento, eles travaram. E quando eles travaram, o que acontece? Eles acabam sendo colocados numa turma para eles andarem mais rápido. E tem aluno que, quando vai para a turma de aceleração, ele diz para ele mesmo assim, ele não vê como uma oportunidade dele avançar. Ele vê como assim, como uma punição. Eu não sou capaz de aprender. Então, trabalhar com eles esse psicológico e o entendimento é muito importante. É aí que os projetos auxiliam. Mas aí, como eu estava com o quarto ciclo, né, da aceleração e o terceiro também, aí vem aquela pessoa, você podia dar uma forcinha com o pessoal do 9º ano? Uhum. Que é a E etapa da aí, transição, né? É a aquela etapa da transição. transição. E para mim foi assim, a gente avançou a questão do 9º ano, porque é muito fundamental para que eles olhem a ida para o ensino médio. Porque Sim. não é incomum eles chegarem até o 9º ano, aí já tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, especialmente o jovem vulnerável, ele vai atrás de uma vaga de jovem aprendiz ou qualquer coisa informal para colaborar em casa, para colocar o dinheiro para ter as suas coisas. E aí ele acaba não indo para o ensino médio. E isso é muito ruim. O mercado de trabalho não colabora. E ainda tem um outro detalhe que a gente sempre olha lá no fundamental. Os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, você pode ir lá, 95%, eles não concluíram o ensino fundamental. A baixa escolaridade, infelizmente, ela anda de namoro o tempo inteiro com a criminalidade. É muito importante você falar isso, porque eu estava, por causa de uma outra live que aconteceu aqui, com o Cleison Melegari, que está guardada aí no nosso ITV, que era sobre metodologias ativas de aprendizagem, eu tive que acessar algumas referências e aí encontrei uma pesquisa do IPEA de 2016 sobre isso, uma encomenda que foi feita pelo Ministério da Educação e outro ministério na época daquele governo, né, de 2016, que eles queriam verificar a hipótese de relação entre criminalidade e baixa escolaridade. E o IPEA, com a pesquisa que realizou, comprovou isso. Depois, se alguém quiser, eu mando até o link dessa pesquisa por direct. Mas tudo que você está falando, desculpa, o senhor às vezes vai sair aqui. Pode chamar de você, não tem problema não. Não, força d'água. Mas tudo que você está falando já tem pesquisas, tudo está embasado. Assim,
você fala com propriedade realmente desses assuntos. Sim, porque, na verdade, assim, é uma coisa que me apaixona. Eu digo que eu recebi de Deus um talento muito especial para trabalhar com adolescentes. Eu tenho muita facilidade de comunicação com eles. Né? Falei, cara, gente, eu estou com 6,1 e continuo lidando com adolescentes como se fosse, sabe, minha vida. Eu respiro muito. Eu gosto disso. Primeiro, porque me renova. Segundo, porque se você tem um dom, ele deve ser compartilhado. Use-o da melhor maneira possível. Hoje você está aqui conosco no Instituto Aldeia. É o seu talento articular pessoas da educação. Aprimora isso e faz voar. Porque o mundo vai ser melhor a partir disso. Então, aí, voltando lá no meu adolescente, o que acontece? Quando eles tentam fugir, esses projetos que nós desenvolvemos, eles permitem que a gente alcance o aluno, que vá buscar. Né? Por causa deles, eu acabei fazendo orientação educacional. Eu tinha 2 graduações, tinha uma pós em marketing político e decidi acrescentar a orientação educacional. Por quê? Você tem que se aprimorar, entendeu? Você tem que se aprimorar para que você possa entregar um produto melhor para o seu aluno. Não é porque ele é adolescente, não é porque ele é pobre, não é porque ele não aprende. Todos os estigmas que você colocar, que você vai oferecer qualquer coisa. Tem que ser o meu melhor. Tem que ser Joana inteira. Com o mesmo carinho que eu lido com você, né, que é profissional, está no mesmo nível intelectual que eu, o mesmo carinho eu lido com o meu aluno. Eu vou sentar no chão com ele, eu vou chorar com ele. Para mim isso é importante. Até porque eu sempre entendo que se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, ele faria desse jeito. Esse cara, para mim, ele é a referência da pessoa que se ocupa, que cuida do outro, que se entrega, fora dos estigmas colocados pelos meus coleguinhas por aí, entendeu? Mas é importante lembrar que ele é o modelo de homem que olha para a mulher, quando ele olha para a mulher samaritana, de homem que olha, de ser humano que olha para aquela criança que está ali, que ninguém quer que chegue perto, que olha para todos os que estão à beira da estrada e acolhe e abraça. Eu penso que a humanidade seria melhor se todos nós fizéssemos assim. Mesmo com todo o processo tecnológico, com tudo que a gente tem, a gente ainda precisa se lembrar que do meu lado eu caminho com pessoas. O que me completa é o outro ser humano. Eu sou mais feliz porque sou casada. Eu sou mais feliz porque eu tenho filhos, porque eu tenho amigos, porque eu tenho alunos, porque eu tenho escola. Isso é o que me dá vitalidade. Não serão as coisas não irão comigo para o caixão. Ponto. Então eu tenho que pensar nisso. Então quando eu chego para o meu aluno, quando escolhas, chega numa escola, porque não sou só eu preciso dizer isso aqui, né? Joana coordena o Projeto Escolha, fui a mentora do Projeto Escolhas. Mas hoje eu tenho companheiros trabalhando em mais 14 municípios. Hoje a rede é muito maior. Eu tenho colegas em É só em municípios do estado do Rio de Janeiro? Do estado do Rio de Janeiro. A gente começou uma ponte com Santa Catarina. A gente começou uma ponte lá com Santa Catarina. Mas depois ela acabou assim, não. Eu sei que lá o Giovanni, ele continua trabalhando, a gente não tem mais tanto contato. Mas passando essa visão de que no adolescente há vida e vida em abundância. Basta a gente saber ajudá-lo a descobrir-se para aquele caminho. Então, escolhas é um caminho de descobertas. Perfeito. Que a gente precisa, mas o adolescente, enxergar. Quer ver uma coisa interessante? Na nossa dinâmica de autoconhecimento, que, em verdade, ela também já prepara para a entrevista de emprego, né? O que acontece? Ele precisa, né, que toda entrevista você tem que falar um pouco de si mesmo. Não tem como. Você tem que demonstrar conhecimento. E quando eu trabalhava em RH, eu via muito isso. Chegava lá um adolescente bonitinho. Quando a gente dizia assim para ele, fala um pouco sobre você. Ele travava. Não sabia dizer nada de si mesmo. E aí você percebia que chegava um jovem de uma família mais bem formada, de um colégio de classe média. Eu falava para ele, fala um pouco de você. Rapaz, olha, tá prontinho. Eu falei, cara, eu preciso ensinar isso para os meus meninos mais pobres. Eu preciso ajudá-los a se apropriar da ferramenta para que eles possam avançar. Então, a gente faz isso dentro das oficinas dos cursos. E é muito interessante você falar assim para ele, fala um pouco, escreve as suas qualidades. Eu tenho uma lista de qualidades para eles olharem depois.
Mas é interessante dizer É um assim, trabalho, Joana, é um não tenho trabalho bem, qualidade. é um trabalho bem orientado, né? Assim, Sim. eu ia falar isso lá atrás, mas preferi ouvir você e concluir o raciocínio, mas é como se vocês tivessem desenvolvido uma metodologia para jovens na faixa etária do ensino médio, que acabou também sendo possível aplicar com adaptações para os adolescentes da segunda fase do ensino fundamental, né? Vocês Sim, estão, vocês sim. estão conseguindo fazer vocês estão conseguindo fazer isso com o trabalho, com o projeto, a solução em forma de projeto que vocês criaram, agora tá conseguindo ser replicada em outra fase de vida do ser humano. No caso, os estudantes do nono ano, No oitavo ano, nono não ano, sei, às vezes nono até o ano. oitavo. Mas sabe o que é interessante também disso? Por exemplo, né? Tem uma escola nossa aqui de Niterói, já estou lá desde 2013. Já sou parte da equipe. Pronto. E aí o que acontece? A gente começou a ter alguns problemas com o sexto ano. E aí a nossa pedagoga falou assim, Joana, pensa alguma coisa para o sexto ano. Eu falei, cacetada, eu não sei trabalhar com criança, não. Eu falei, bem assim, né? Não sei, não é meu forte. Mas, Joana, por favor, você é tão criativa. Aí eu fui recorrer aos meus amigos. Eu não sei, mas eu tenho amigos. E alguns anos atrás, muitos anos, eu trabalhei com capelania esportiva lá no América da Manhã. Eu trabalhava só com os adolescentes que jogavam futebol, que meu filho jogava bola. Então eu ia para lá e fazia um trabalho com adolescentes e com os pais. Aí eu peguei os meus amigos que haviam treinado comigo, uma ferramenta chamada Kids Games, tá? Que é uma ferramenta internacional. Kids Games, que a gente trabalha com as crianças, e Family Games, a gente trabalha com famílias. Que é para trabalhar relacionamento, valores, mas tudo isso de maneira muito lúdica. Acionei um amigo meu da fase, ali em São Gonçalo, que ele também é formado em educação física, que aí tem momentos que você tem que ter o profissional da área, não tem por onde você está. Porque para fazer projeto em escola, você tem que ter pessoas muito responsáveis. E aí eu acionei o Bruno Verde, formou uma equipe de voluntários, fizemos um trabalho com o sexto ano. Todas as turmas. Eu tinha que ver o desespero do pessoal acostumado a ver o pessoal fazer bagunça. Joana, você não pode colocar todos os sextos anos no pátio. Eu falei, posso. Não pode, eles não vão respeitar. Eu falei, vão. Ah, vão. Como assim? Pode fazer. Falei, me entregue as turmas e deixa o resto com a gente. A gente tem metodologia para isso. Juliana, que lindo. Porque até as crianças portadoras, até as crianças que têm necessidades especiais, até os PNS, até os PCDs, vieram e brincaram conosco. Sim. Porque é tão lúdico, tão gostoso. Após cada brincadeira, a gente senta no chão, reflete na brincadeira o que aprendeu. Eles próprios vão descobrindo. Aí foi tão bom que pro ano seguinte já estava na agenda da escola. Outro Kids Game. Assim, pelo pouco que eu já conversei com você sobre o projeto, eu tinha muita curiosidade em saber exemplos práticos. A gente já está aqui há vários minutos já nesse segundo bloco que realmente que era para falar justamente sobre isso. E você também me fez lembrar, quando você estava explicando lá nas turmas de aceleração, de uma outra coisa que vale a pena falar para quem até entrou depois aqui. A gente está falando de projetos, soluções, produtos educacionais não formais de educação, redes de apoio complementares para a educação. Então, o que a gente está fazendo com essas lives aqui do Instituto Aldeia? Mostrando iniciativas que existem no território que podem ajudar políticas públicas, instituições privadas, projetos sociais do terceiro setor, até o governo, como é o seu caso, né, via a Fundação Municipal de Educação, porque você acabou de dar um exemplo de que o projeto Escolhas foi agregado à modalidade de aceleração de estudos lá no ensino fundamental na rede pública, não é isso, Joana?
Sim, e com bons resultados. Eu me lembro quando eu fui para. A gente falou de IDEB. Quando eu cheguei lá na Levi Carneiro, no Sapê, que é uma escola pela qual eu sou apaixonada, não estou lá já tem 2 anos, mas eu sou apaixonada. Eu cheguei lá por causa da turma da aceleração. A professora Márcia Neto, que coordena a aceleração aqui no município, tinha recebido a proposta do projeto, me chamou para conversar e me desafiou aí. Olha, foi muito desafiador chegar lá. Porque assim, eu estava acostumada com o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu fui coordenadora do Fórum Estadual de Educação durante 3 anos. Então, eu tenho muita entrada no Estado. Tenho muita entrada no Estado, muito relacionamento com o pessoal do Conselho Estadual de Educação. Porque, assim, aquilo que eu te falei, aquilo que eu faço de verdade. Então, se eu estou ali, eu vou fazer o meu melhor. E lá, junto com a diretora Helena, todo o pessoal da equipe, a gente se envolveu no trabalho. Os resultados foram muito bons. Porque esse escolhas... esse olhar articulado, né? Olhar a rede de apoio que pode ser agregada para o trabalho educacional acontecer de uma maneira mais rica, né? Com qualidade, englobada. Eu quero te falar, se tiver uma coisa, Ju, você pode também chamar para as tuas lives alguns educadores que a gente tem premiados aqui no município, que são pessoas que desenvolvem projetos maravilhosos. Porque, assim, escolhas vai bem, porque a gente tem uma rede gostosa, tá? E aí a gente se chama, que olha só, eu queria fazer isso, aí o outro soma com a gente. Nós tivemos uma situação na Levi Carneiro que as meninas estavam assim, com a autoestima muito baixa. A gente se juntou como professores e realizamos um projeto de valorização da autoestima. Com maquiagem, com foto. Você imaginar, sessão de foto com fotógrafo profissional. Não, a coisa não foi brincadeirinha. Maquiagem, café da manhã, partilha, conhecimento. Tudo isso, gente, dá um up. É aquilo que o município nem sempre vai ver. E assim, porque cada escola tem as suas peculiaridades. A gente precisa entender isso. O pacote que dá certo numa escola do centro pode ser que não dê certo no Cafupá. Então, nós precisamos ter pessoas voluntárias, responsáveis, supervisionadas pelo próprio município e pela direção da escola para desenvolver projetos. Sim. Ações que nos ajudem a pegar nossos adolescentes e levá-los cada vez mais longe. Porque quanto mais a educação for melhor, o município vai ser melhor. Sim. É essa visão que nós precisamos ter. A sua fala ela também traz assim, algumas lembranças que são necessárias nesse diálogo aqui que a gente está fazendo. Porque existem vários instrumentos legais, né? uma gama de legislação, de instrumentos normativos que favorecem isso. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos esse ano, a LDB, que fala ali, a Lei de Diretriz e Base da Educação, que fala claramente que o que vai ser priorizado são os direitos de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem dos estudantes. Agora, com a Base Nacional Comum Curricular, projetos de vida dos estudantes, competências, o que eles precisam saber fazer. Há uma perspectiva de incentivar também o empreendedorismo social, como os estudantes podem resolver problemas das suas comunidades, da sua própria escola, do seu bairro, da sua cidade. O Estatuto da Juventude, os Conselhos da Juventude, a Lei do Jovem Aprendiz. Cara, é tanta coisa assim. Claro que só a lei em si, ela não resolve, mas ela dá o respaldo para tomar, o Plano Nacional de Educação, ela dá o respaldo para tomadas de decisões fundamentadas. Quem é que vai questionar uma política pública respaldada num ato normativo? Não tem como isso ser questionado, entendeu, João? Então, assim, é muito importante a gente não perder essa perspectiva de que existe os projetos, né, as iniciativas, as soluções educacionais
que acontecem fora da escola, existem coisas interessantes que podem ser agregadas. É um arcabouço, né? A educação é muito mais do que instrução. Acontece assim, em relação à educação, o ECA me diz, tá, que todos nós somos responsáveis pela educação das crianças e dos adolescentes. Então, aí você vai colocar o município, como Estado, o governo é responsável. Mas acontece que a família também é, a sociedade também é. Então, eu também sou responsável por aquele adolescente que está ali na esquina. Só que nós, no nosso individualismo, perdemos essa visão. Que aquele adolescente, que às vezes me dá trabalho agora, se eu não cuidar dele, se eu não abraçá-lo, isso vai fazer com que ele fique mais zangado ainda. E aí ele vai brigar. Mas se ele encontrar alguém que ofereça oportunidade, que dê alternativas, e assim, não tem como pular. Adolescente gosta de esporte. Eles gostam de tecnologia. Fala, o que você quer dizer? Não, termina a sua frase. Eles gostam de tecnologia, de esporte. Eles gostam de música. Gostam muito de música. Cultura, gostam de vídeo. Então, tudo aquilo que você pode fazer para otimizar todo esse aprendizado e estimulá-los à leitura e à escrita são duas coisas pontuais, porque aí a neurociência vai me dizer que a leitura faz conexões que favorecem o crescimento e a escrita cursiva também favorecem conexões. Então, alguns estudos já estão sendo feitos para isso. Por quê? Você tem que estimular... Veja bem, nós mudamos muitas coisas externamente. Mas a máquina humana, do jeito que ela foi criada, ela tem os seus pontos de desenvolvimento. E nós precisamos continuar respeitando isso. Então, a gente precisa aprofundar essas coisas para quê? Para que os adolescentes, as crianças, elas cresçam cada vez mais. Porque o ser humano tem que crescer num todo. Isso. Antes da gente entrar nos 10 minutos finais, eu quero aproveitar ainda os 5 minutos que tem aqui do segundo bloco para te perguntar assim, resultados que você já observou ao longo desse tempo de implementação do projeto Escolha, porque pelo jeito que você falou aqui, ele já está implementado, já existe há mais de 7 anos. São 11 anos. 11 anos de caminhada. São 11 anos de caminhada. Assim, então, nós já alcançamos mais de... Nas nossas contas, já foram mais de 12 mil adolescentes alcançados, através das próprias oficinas do Escolhas, através das palestras, que a gente dá palestra em tudo quanto é canto, é só convidar, a gente pega o carrinho e se desloca, a gente não se incomoda, de lá na Vila do Peão, lá dentro de Sapucaia, com todo carinho, porque lá tem jovem. Todo jovem pode e deve ser alcançado. Desde que nos chame, a gente tem que programar a agenda, mas a gente consegue atender. A gente já foi para Sumidouro. E não conhece Sumidouro? Sim, quando eu trabalhava lá no Ministério Público, eu tinha que fiscalizar Conselho de Alimentação Escolar, Escola e Conselho de Educação, né? Em todos os municípios do Rio. Eu fui em Sumidouro. Sumidouro é tipo, você só vai para lá, né? Você falou de resultados. Eu vou te contar um resultado que eu gosto muito. Eu gosto assim, porque quando você vê que alguém ficou parecidinho contigo. Né? Eu fui dar palestra lá no Rio de Janeiro com os aprendizes da ESPRO. E eu fui falar, né? Falei de crescimento, de responsabilidade social. Daquele encontro, uma menina, que agora está noiva, já vai casar, ela se apaixonou por essa possibilidade. Desenvolveu um projeto, e hoje a garota está voando muito mais do que eu, trabalhando junto a crianças. Daquele nosso encontro, ela hoje tem um projeto dela lá no Rio de Janeiro, lá ali no bairro de Ramos. Cara, isso é muito bom, você perceber que outros se responsabilizaram. Eu tenho adolescentes dentro das universidades, e quando eu encontrei já não queriam mais nada. E aí, com todo um trabalho chegando à família, eu tenho um desdobramento lá do SAPê. Eu não estou no SAPê, mas eu continuo vendo o SAPê todo dia, porque a gente, através de uma igreja local, a gente criou um outro projeto de aprofundamento disso, e adolescentes que eram da aceleração, que a família era toda quebrada,
estão concluindo o IFRJ. Eram adolescentes assim, sabe? Que você olhava, humanamente, assim, não tem jeito. E aí você entra com suporte. Porque eu sempre digo assim, o Escolhas, ele dá o primeiro passo. Mas é preciso uma continuidade. Então, a gente precisa de encaminhamento, precisa de mais gente. Ande mais tempo junto, aprimore o que foi descoberto. Tem espaço para fazer muita coisa. Poxa, a Orquestra da Grota, que projeto fantástico. O projeto Aprendiz nas escolas. A gente tem muita coisa boa. Instituto JCA, uma instituição que eu sou parceira, e eles trabalham muito bem. Então, você precisa despertar e oportunizar. Eu sempre digo assim como você está fazendo o link entre nós, educadores, o Escolhas também faz assim. Eu tenho as crianças e suas necessidades, aí a gente mobiliza os nossos amigos que têm condições para que possam empregar, para que possam acompanhar, para que possam mentorear. Inclusive a gente, quando o jovem fala assim, não quero isso, a gente cria, a gente deixa um mentor do lado dele. Eu estou me descobrindo, a gente deixa um mentor. Eu peço para um amigo, vem aqui, olha só, eu tenho esse menino, você ajuda? Ok? Eu tenho um menino que gosta de inglês, coisa e tal. A gente conecta com alguém dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que domine o inglês, que é para conversar e ele ir aprimorando. Isso é importante. Os jovens que são atendidos pelo projeto Escolhas ao longo desses 11 anos, mas, assim, usando esse ano não, né? Porque é atípico, mas o trabalho de vocês está acontecendo, eu sei, mas usando, assim, os últimos anos como referência, vocês não trabalham só com estudantes dentro de escolas, vocês trabalham com jovens que estão em diferentes ambientes, né? Como é que... Fala só em 5 minutinhos sobre isso para a gente ir para a parte final. Bom, a gente trabalha muito com a associação de moradores. Que interessante. Ou outras pessoas que têm outros grupos onde eles recebem os adolescentes. Vamos falar aqui, sociais, tá? Né? Outros projetos. Sociais. Então, a gente, às vezes, eles não trabalham, eles não têm o que Escolhas têm. Então, a gente vai lá e faz a capacitação dos meninos que estão. Que é orientação profissional. Preparar os jovens para uma entrevista de primeiro emprego, encaminhamento para uma vaga de emprego, desenvolver algumas competências, passando pela oralidade, pela oratória, repertório cultural, essas coisas. Sim, tudo isso é necessário. Eu participo de um grupo que eu só recebo as vagas de emprego de um lado e repasso as vagas de emprego para o outro. Eu só estou ali no meu, eu só recebo e clico e mando de volta, mando para os outros. Por quê? Você precisa fazer a ponte. Quando a gente fala escolhas do bem, é que tem que fazer a escolha certa mesmo. E a escolha certa é o caminho que me leva à felicidade. E não com muita facilidade. Porque não existe essa história de felicidade, progresso, tudo molinho. Não tem nada molinho, não. É com muita dureza a vida. Bom. Mas os sonhos dos jovens, os projetos de vida dos jovens, podem ser de curto, médio e longo prazo. Ou não necessariamente relacionados com interesse em continuar os estudos. Vocês respeitam isso, as escolhas dos Com certeza. É a escolha, né? Com certeza. É uma escolha. O que você precisa, é ser feliz e se manter. Se manter. Tem que ter recursos para se manter. Não pode ficar a vida inteira na aba do pai e da mãe. Entendi. A intencionalidade tem que ter independência. Perfeito. Exatamente. Isso é muito fundamental para mim. Ajudá-los nas escolhas. Cara, e tem muita profissão nova que não precisa mais da universidade. E eles se descobrem também, né, com a ajuda de vocês. Sim. Eu me lembro há 10 anos atrás, uma criança falando, eu quero ser youtuber. Hoje, é tudo. É muito diferente. Não, e 10 anos atrás a gente acha que é muito tempo, né? Porque a velocidade do tempo tá tão fugaz que 10 anos é 1900, como é? 2010. Sim. Hoje, nós estamos dando treinamento para facilitador de tecnologia. Legal. Gente, é outra profissão. Aí você sabe que uma pessoa vai trabalhar num dia, 2 horas e ganhar R$400.
É. Aí você vai me dizer se essa pessoa vai querer trabalhar varrendo chão. Não vai, cara. Tem outras possibilidades. Vocês estão orientando para essa autonomia, consciência, né? Essa consciência de responsabilidade desde cedo. Que, assim, a escola tem muitas responsabilidades com a educação do jovem, mas ela também não vai dar conta de tudo, né? Nem os projetos sociais, e nem as famílias. Né? Então, assim, a gente está indo agora para a parte final. Eu queria convidar você para falar um pouco como tem sido esse período da pandemia, o trabalho, como ele está acontecendo, só para também problematizar essa parte. Recentemente, a Conferência Nacional de Juventude, CONJUVE, ela publicou uma pesquisa que foi feita esse ano com 33 mil jovens no Brasil, para saber como eles estavam lidando com a pandemia. Se chama Juventudes e Pandemia do Coronavírus, o nome da pesquisa. Foi realizada com jovens entre 15 e 29 anos. E aí, a maioria, quase 50% desses jovens, 49% dos jovens entrevistados, disseram que o principal desafio para eles estudarem em casa é manter o equilíbrio emocional, os medos, as angústias, o estresse. Isso dificulta o estudo à distância. E outros 48%, para uma outra pergunta lá que foi feita, disseram que a maior dificuldade que eles estão tendo na pandemia, é organizar o tempo para estudar à distância. Então, assim, é muito sério. Os jovens precisam realmente dessa tutoria à distância que você comentou aí, essa mentoria. Como é que tem sido o trabalho de vocês na pandemia? Paralisou? Está sendo parcial? Aos poucos? Vocês estão fazendo uma coisa diferente? O que vocês estão fazendo? Eu acabei, acho que, me aprimorando realmente em aconselhamento. Porque como o emocional pegou muito, e vai continuar pegando, acho que não. A gente vai ter uma geração marcada para essa pandemia durante alguns anos ainda, porque essa pandemia trouxe muitos medos. Medo de morrer, medo de perder os pais, medo de morrer avós. Adolescente altamente apegado aos avós. Até porque os pais estão no mercado de trabalho, os avós fazem esse papel de cuidar deles, estão muito mais próximos. Então, o medo eu não posso fazer, porque senão meu avô pode morrer, e ninguém quer essa responsabilidade. O medo do medo. Porque eles sentem. Eu normalmente eu durmo cedo, mas foi muito comum nessa pandemia eu dormir mais tarde, porque eu tinha que ir encaixando muita gente para ouvir. Então, eles precisavam de espaço para serem ouvidos, para jogarem para fora a angústia. E no momento que eles vão falando, e você vai compreendendo, vai aceitando, deixa esse espaço, a gente está se vendo, eles vão virar assim, né? Vão aliviando a tensão que estão dentro de si. Então, a marca do projeto Escolha, durante esse tempo, foi ouvir jovens. Perfeito. E chorar com eles. Porque o medo de perder o ano, especialmente o pessoal que está no terceiro ano. Gente. Hoje eu comecei médio, olhando para a faculdade. Hoje eu conversei com um aluno aqui do ensino médio de uma escola estadual de Niterói, me deu um aperto no coração, porque era toda uma expectativa, né? Ele estava no terceiro ano do ensino médio. E aí não vai poder passar o último ano da escola junto com os melhores amigos, vai ter que esperar. Né? É muito complicado. E assim, em 2020 não volta, ele vai passar, ele vai. O tempo não volta. Então essas angústias... Mas ele pode ser ressignificado. Sim, vai ser ressignificado. Mas aí vai ser o trabalho da mente de cada um. Isso. Assim, os meus amigos psicólogos vão trabalhar muito nos próximos anos. Muito. Porque muitas pessoas vão precisar se reharmonizar para continuar vivendo de maneira livre. Né? Então, assim, foi muito complicado. É uma pena. E organizar tempo está entre nós. Adolescente já não se organiza tanto. Até porque ele pensa que ele tem a vida inteira pela frente. Não, nem a gente, né? Depois que já passou pela idade dele, nem a gente consegue se organizar. Né? Mas é porque foi o que acontece? Foi muito hard esse negócio de... Foi obrigado. Foi obrigado. Não é uma coisa que você escolhe.
Quando você escolhe, você faz. Você se organiza. Agora, quando você não quer, isso te é imposto. Olha, eu hoje mesmo preciso organizar. Eu estou voltando para o Pilates. Não tem como eu ficar muito tempo sentada nesse bendito computador. Meu corpo precisa de movimento. Então, vamos embora para o Pilates. A gente precisa disso. Dessa disciplina. Preciso dessas coisas. Então, imagina, mas você tem que se disciplinar, tem que organizar. E o adolescente, ele tem mais essa dificuldade. E aí, com muitos deles, eu fui organizando só que horas você quer acordar. Até porque muitos não queriam acordar. Vou te dar um exemplo. Minha filha tem 26. Ela preferia dormir até meio-dia, que ela podia passar mais rápido. Entendeu? Porque ela só tinha a tarde, e aí logo chegava a noite, dava uma sensação, vai vir o sono. Então, cada um, mas teve gente que não conseguiu dormir. Como é que organiza o dia? Sabe? É uma pena a gente não ter mais tempo aqui, antes da sua mensagem final, porque eu ia adorar ouvir você falando sobre a experiência que você também desenvolveu da Rede Benjamin, de psicólogos voluntários para apoiar estudantes de escolas públicas que não têm condições de ter acesso a esse serviço, e aí você, por causa do projeto Escolhas e circulando nos municípios, escutando as angústias desses jovens, teve essa sacada e montou a Rede Benjamin. Mas quem se interessar em saber mais e está assistindo aqui a live vai ter a chance de procurar você aí pelo Instagram ou por outros canais para saber, que é muito legal essa iniciativa. Com certeza. Rede Benjamin. Se tiver um psicólogo aqui acompanhando a gente, que tem disponibilidade de algumas horas por semana, 1 ou 2 horas, nós temos diversos adolescentes precisando de um acompanhamento online, né? Para que eles possam se harmonizar, para serem mais felizes nesse tempo. A Rede Benjamin está aí, a gente precisa de mais gente para estar somando, ou mesmo pessoas que sejam psicanalistas, não somos só psicanalistas, são outras áreas, mas que podem estar conosco somando. A Rede Benjamin só faz crescer e a gente conta com cada um que está por aqui. É muito lindo esse projeto. Agora, Joana, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, antes que o tempo acabe. Eu fico muito preocupada com o tempo, que eu acho muito deselegante cortar no meio da live. Você pode deixar uma mensagem para a nossa audiência, vai ficar gravada a live, então para quem depois também assistir, seja a mensagem para os educadores, para os estudantes, para todas as pessoas que são comprometidas com a formação e o direito de aprender das pessoas, como eu falei lá no início. Sim. Então, minha mensagem para vocês que nos acompanham é que continuem acreditando na educação, façam a parte de vocês amando quem está ao seu lado, sigam o modelo de Jesus Cristo Mestre, ele amou a todos, ame você também, sem preconceito, sem rotulação, mas faça a diferença na tua vida e na vida de cada jovem, de cada pessoa que passar ao seu lado. Faça um mundo melhor a partir de você mesmo. E se precisar de ajuda, conta com a gente pode também estar somando contigo. Obrigada, Ju, obrigada a cada um que está conosco, beijo para toda a turma que entrou aqui hoje e que a gente possa continuar fazendo a diferença. Excelente, Joana, arrasou, cada vez mais apaixonada aí por você e pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, pelo que você defende. Muito, muito obrigada por esse momento. Agradeço também a todos que estiveram aqui conosco. A gente está numa série de lives, semana que vem tem mais. E obrigada a todos, tá bom? Boa noite, okay. boa tarde ou bom dia para quem estiver assistindo. Wakanda forever, ok? Wakanda forever. Tchau.